Pessoal, eu estou gravando esse vídeo aqui que um colega de vocês teve uma dúvida com uma questão que envolvia redução ao primeiro quadrante. Aqui nós estamos falando de trigonometria, não tivemos a aula, mas eu vou adiantar esse assunto, para caso alguém também tenha dúvida e queira adiantar o conceito. Então, o que é redução ao primeiro quadrante? Primeiramente, a gente tem que saber que isso aqui é o círculo trigonométrico, tá? Se ele é um círculo, ele tem 360 graus. E os eixos aqui, ó, onde anteriormente no plano cartesiano seriam x e y, eles passam a ser cosseno e seno, tá? Um macete para decorar é o seguinte, ó. Quem está com sono, cosseno, fica deitado. Quem está sem sono, fica em pé, beleza? E ele é dividido em nesses 4 pontos de tal maneira que ele começa em 0 graus e é como se você tivesse um ângulo abrindo aqui, ó, dessa maneira, certo? E ele aqui vai formar 90. Se ele abrir tudo aqui, 180, 270 e volta para o zero, totalizando 360, tá? Só que na trigonometria nós temos essa tabelinha aqui muito conhecida, né? Eu não coloquei a tangente aqui, porque não vem ao caso agora, que são os ângulos notáveis da trigonometria, 30, 45, 60, que nós conhecemos aí e decoramos esses valores de seno e cosseno, né? Bem conhecido aí desde o 9º ano para vocês. Então é conveniente o seguinte, se nós conhecemos esses ângulos aqui, apenas esses, né? De acordo com o que a gente aprende na escola, o ideal é que a gente sempre recaia sobre eles. E existe uma técnica que é o seguinte, eu vou dar uma pausa aqui e mostro para vocês. Então voltando, eu desenhei aqui, ó, ele está fazendo esse ângulo aqui, que eu chamei de alfa, tá? Que ele tem esta abertura aqui, ó. Então, ele vai ter essa medida de ângulo, certo? Só que nós conhecemos apenas os ângulos do primeiro quadrante, ó, teoricamente, né? A gente pode estabelecer outros, mas é conveniente que utilizemos esse. Então, 30, 45, 60, todos ficam aqui dentro, que a gente chama de quadrante. Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, terceiro e quarto quadrante. Temos uma técnica que nós conseguimos fazer uma equivalência, né? Conseguimos rebater esse ângulo aqui de tal maneira que ele reflita aqui como se fosse um espelho. Vou desenhar a mão livre aqui para cá. Ok? É como se ele pegasse, ó, exatamente essa medida. Opa, perdão, não estava olhando. Se a gente pegasse essa medida, ela fosse a mesma dessa. E essa medida aqui fosse a mesma dessa. E a gente consegue fazer um ângulo aí que corresponda com eficiência ao que a gente precisa. A gente vai precisar fazer um estudo de sinais, mas não vem ao caso agora, tá? A gente só quer saber como que faz essa redução ao primeiro quadrante. E é bem simples. Nós temos apenas 3 situações aqui, ó. Que é quando ela está no segundo, eu quero reduzir para o primeiro. Quando está no terceiro, eu quero reduzir para o primeiro. Quando está no quarto, eu quero reduzir para o primeiro. Sempre a gente quer reduzir para o primeiro. E como que vai se dar isso? Qualquer ângulo que esteja aqui no segundo, Caio, como é que eu vou saber? Aí você tem que lembrar disso aqui, ó. Que o segundo quadrante, ele vai aqui entre 90 e 180, tá? O segundo quadrante, tem que lembrar dessa informação. Qualquer ângulo que esteja entre 90 e 270, como que eu rebato ele? 270 não, perdão. 90 e 180, tá, galera? Aqui, ó. 90 e 180. Qualquer ângulo que esteja entre eles, como é que eu rebato ele? É só fazer 180 menos esse ângulo que você tem. E esse θ aqui que eu coloquei, não é O, é um θ, é a resposta. Que ele vai rebater pro primeiro, tá? Se eu tiver no segundo, é só inverter. Você vai colocar o ângulo que você tem e vai subtrair 180. Você vai ter sua resposta. E se ele estiver no quarto quadrante, que é aqui de 270 a 360, você vai subtrair de 360 o ângulo que você tem. Lembrando que x é o ângulo que você tem. E θ, que é esse Ozinho aqui, que a gente chama de... é uma letra grega chamada θ, é a resposta que você vai ter correspondente ao primeiro quadrante. Então vamos aos exemplos aqui, que é bem simples. Olha só, você só tem que identificar em qual quadrante está o ângulo. Reduz ao primeiro quadrante os ângulos abaixo. Então, esse ângulo aqui está em 150. Caio, eu não sei qual quadrante ele está. Você tem que construir isso aqui, ó. 150, ele está entre 90 e 180. Ele está por aqui, certo? Então, ele está no... ó, esse aqui é o primeiro e está no segundo quadrante. Então, a gente vai utilizar esse método aqui, ó. Qual que é o método do segundo quadrante? É você pegar 180, certo? 180 da fórmula, menos o ângulo que você tem, tá? Lembrando que x é o ângulo que eu tenho. E ele vai me dar como resposta esse θ aqui, né? Então aqui 180 menos 150, ou seja, o que isso quer dizer para mim? Que o ângulo de 150 graus ele tem um correspondente lá no primeiro quadrante que é de 30 graus.
Caio, é tão simples assim? Então, ele é o correspondente, certo? Quando precisarmos dos valores de seno e cosseno, a gente tem que fazer um estudo de sinais aqui que eu vou fazer num próximo vídeo. Beleza? Então, esse aqui foi o primeiro quadrante. Esse aqui, ó, 240. O 240 está entre 180 e 270, ou seja, terceiro quadrante. A técnica do terceiro quadrante é o contrário. Em vez de você ter 180 e tirar o ângulo, você vai ter o ângulo e tirar 180. Então, meu ângulo é 240. 240 menos 180, isso aqui são graus, tá? E você vai ter como resposta θ, né? 180 para chegar em 200, faltam 20. Para chegar em 240, 60. Ou seja, o correspondente do ângulo 240 no primeiro quadrante é 60 graus. Ou seja, esses ângulos aqui que anteriormente eu não saberia o valor de seno e cosseno, agora eu sei. O valor de seno e cosseno dele vale 30, lembrando que vai mudar o sinal. Isso é assunto para outra aula. Esse aqui que é 240, que eu não sabia, eu sei que vale 60, né? Só ir lá naquela tabelinha. E quando for entre 270 e 360, que é esse caso aqui, ó, do 300, é só pegar o 360 e subtrair do ângulo que eu tenho, que é 300. Neste caso aqui, o ângulo de 300, ele também tem um correspondente de 60 graus. Ou seja, 240 e 300, eles têm correspondente de 60 graus. Cara, isso pode acontecer? Pode. São os mesmos? Claro que não. Com o estudo de sinais que nós deveremos fazer aqui, nós vamos ver que o sinal vai mudar. E vai mudar, assim, toda a percepção sobre ele, tá? Mas, para uma primeira aula, redução primeiro quadrante, é só seguir esses passos aqui, tá? Para o primeiro, para o segundo e para o terceiro. Valeu, galera!